Queremos dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, aos internautas do NASP-FM, aos nossos alunos aqui presentes, alunos do curso de música, de outros cursos também, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos algo especial a passar para vocês, uma mensagem. Nós já conversamos sobre isso no encontro filosófico, que é a respeito de Søren Kierkegaard. Em português, nós temos o costume aqui no Brasil de aportuguesar as palavras, então geralmente se utiliza Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo muito controverso, provocador, instigante, e ele faz uma ponte significativa com o cristianismo. E aí é isso que nós vamos observar, fazer uma reflexão no nosso programa de hoje. Essa reflexão é através de uma obra específica de Kierkegaard, chamada As Obras do Amor. Próximo slide. Volta um pouquinho. Então, As Obras do Amor. Para nós começarmos, então, a falar sobre isso, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram nessa semana. Próximo. Acompanhe comigo, por favor. A vítima, Elaine Pérez, de 55 anos, foi espancada por quase 4 horas e está internada no hospital particular no Rio de Janeiro, em observação. Passou por exames de tomografia que apontaram fraturas pelo rosto e vai precisar de cirurgia reparadora. O agressor é Vinícius Batista, de 27 anos. Elaine disse que o conhecia pelas redes sociais e que os dois trocavam mensagens há cerca de 8 meses. Ela, então, o chamou para jantar, dormiu com o rapaz. Ao acordar, o rapaz simplesmente a espancou. Próximo slide. Aqui está a vítima da situação. E é bom começarmos o nosso encontro filosófico e salientarmos que vítima é sempre vítima. Na rede social, eu vi alguns comentários, por exemplo, ela não tinha que convidar o rapaz, como se a culpa fosse dela. Não, senhores, a culpa não é dela. Nunca a culpa é da vítima. A culpa é sempre do agressor. Claro, obviamente, que é bom tomarmos cuidado numa sociedade tão complicada, tão agressiva, tão caótica, sem valores, como nós estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma, é importante nós termos uma precaução, mas a culpa é sempre do agressor. A culpa é sempre do estuprador, nunca, nunca da vítima. E eu trouxe uma outra história para vocês. Próximo. Moradora de Pirituba, em São Paulo, é casada e mãe de 3 filhos. Depois do acidente, prestou depoimento à polícia e deu muitas entrevistas. As cenas do acidente se repetem em sua cabeça, especialmente as imagens de um homem em chamas, que pedia socorro com a mão. Ela afirma que não tem certeza se o homem era realmente Boechat ou era o piloto. Leliane nega ser uma heroína. Palavras dela. Pelo amor de Deus, eu fiz o mínimo, que foi ajudar uma pessoa que estava viva depois de um acidente, afirma ela, em entrevista ao Universo, do UOL. É amor ao próximo, mas as pessoas estão mais preocupadas em gravar vídeos para mandar no grupo do WhatsApp. Isso me chamou muita atenção. E eu gostaria de reforçar as palavras da Leliane. Ela diz assim: pelo amor de Deus, eu fiz o mínimo, que foi ajudar uma pessoa que estava viva depois de um acidente, afirma em entrevista. É amor ao próximo. Por isso eu escolhi o filósofo Kierkegaard para nós comentarmos hoje no nosso encontro, o próximo.
Quem é o meu próximo? Próximo slide, por favor. Aqui está a cena delas tentando salvar o motorista, e ali está um rapaz tentando filmar, sem ajudar, para postar talvez nas redes sociais. E aqui está o que ele chama de heroína. Volta, por favor. De heroína. Que fizeram uma arte e passou isso nas redes sociais. Próximo slide, por favor. Aqui está o nosso filósofo. Filósofo que nós escolhemos para comentar no encontro filosófico. Søren Kierkegaard. Nasceu em Copenhague, na Dinamarca, de 1813 a 1855. Teve uma infância muito turbulenta. O pai, um religioso muito tradicional, perde os seus irmãos ainda em vida, restando apenas um irmão. Ele, então, se dedica à filosofia, e ao se dedicar à filosofia, termina com a grande paixão da vida dele, que é a Regina Olsen. Termina exatamente porque ele pretende seguir e se dedicar à filosofia e fazer uma ponte com o cristianismo. Muito controverso, muito provocador, passa o restante de sua vida, a partir dos seus 22 anos, passa então o restante da sua vida a estudar, a escrever, a fazer reflexões sobre o cristianismo e a filosofia. Um filósofo extremamente provocador, principalmente para as igrejas. E entre essas obras que ele escreveu, próximo, por favor, está as obras do amor e está Migalhas Filosóficas, pelo qual nós vamos discorrer um pouquinho esse assunto com vocês, com os nossos internautas, com os nossos alunos que estão aqui presentes. Próximo. Aqui está o original dele, próximo. Ele faz uma ponte, então, com aquilo, com a Bíblia, e com o Evangelho, e com o cristianismo. Já que estávamos falando sobre o próximo, e aí está uma das frases que ele, biblicamente, que ele usa no seu contexto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pergunta é, quem é o meu próximo? E agora vamos às provocações de Kierkegaard. Como eu falo, provocações, inquietações, principalmente para uma igreja vigente e contemporânea. Vocês vão perceber que as palavras são muito fortes, até mesmo para alguns que estão aqui. Porque nós temos uma associação de uma igreja que, para Kierkegaard, é muito distante daquilo que deveria ser. Eu tive um professor no doutorado em filosofia que ele dizia que nós estamos a anos-luz do cristianismo original. Quando nós nos deparamos com os escritos de Kierkegaard, começamos a enxergar as especificidades das letras a partir de conceitos que para a gente é sublime. Esse livro e outros escritos de Kierkegaard foram muito apreciados. Infelizmente, o Brasil conhece muito pouco o Kierkegaard. Talvez se as igrejas cristãs conhecessem mais Kierkegaard, lessem mais as obras no sentido de provocação e inquietação, talvez estaríamos mais próximos daquilo que Cristo pregou. Vamos então a algumas colocações em Kierkegaard e algumas provocações. Repito, espero provocar os nossos alunos que estão aqui, espero provocar os nossos internautas com as reflexões através de Kierkegaard. Ele começa então a falar: não é possível ser cristão a varejo. O que significa isso? O que significa ser cristãos a varejo? Porque as igrejas estão voltadas a um consumismo exacerbado. E as igrejas se tornaram igreja show. Até que ponto o show, apresentações musicais, palestras, pregações que não provocam uma reflexão,
mas provocam show. Ao invés de nós mostrarmos Cristo, estamos mostrando a nós mesmos. Para ele, essa igreja é só fachada. Cristo não está nessa igreja. Os cristãos são hipócritas, para Kierkegaard, porque vivem uma falsidade. Querem ser chamados de cristãos, mas ao mesmo tempo querem as honras, querem as glórias, e esquecem que quem deveria ter a glória é o mestre, e o mestre para o cristianismo é Cristo. Então, ele diz, não é possível ser cristão a varejo. O cristão, diz ele, é fruto de uma longa jornada em direção a si mesmo. Então, ele tem que ser fruto da própria subjetividade. O que significa isso? Subjetividade é o sujeito, a ligação individual. Então, essa ligação, que é individual, que é em volta do sujeito, então pressupõe um relacionamento pessoal entre eu e Cristo. Esse relacionamento, ele é extensivo ao outro, mas ele é extensivo a partir de mim, a partir da minha experiência, a partir da minha subjetividade. E não eu mostrar aquilo que o outro quer ver em mim como um espetáculo. O outro tem que olhar em mim e entender que eu tenho uma ligação com Cristo, e não uma ligação com o espetáculo, não uma ligação com o egocentrismo. Sou o que sou porque tenho uma conexão íntima, próxima com Cristo. Senhores internautas, senhores alunos e alunas, nossos queridos estudantes, não é provocador? Não é instigante? Quando nós olhamos ao redor e vemos muitos espetáculos, então, para ele, a reflexão está dividida em 2 tópicos. Quais são esses 2 tópicos? A relação entre cristianismo e cristandade. E ele acaba censurando todo tipo de cristandade, principalmente diante da religião, na época, na Dinamarca. Então, o que ele intitula, já nessas obras, é a dialética do cristianismo. Porque o que é dialética? Dialética é uma contraposição, muito pronunciada por Hegel, que Kierkegaard critica muito. Mas qual deveria ser essa dialética no cristianismo? A dialética, você parte do pressuposto de uma tese, de uma antítese e de uma síntese. Então, todo o argumento acadêmico, ou tudo aquilo que nós passamos no nosso processo de existência, passa pela dialética entre aquilo que eu sou, entre aquilo que eu não sou, e uma síntese daquilo que sou e daquilo que não sou. Se nós entendermos essa dialética, nós vamos compreender que o cristão vive constantemente essa circunstância entre sou, não sou, como poderia ser, e fazendo uma síntese para eu encontrar o sujeito que sou eu. Esse sujeito que habita o mundo está em ligação com o Criador. Por isso eu posso me chamar de cristão. Então, cada vez mais, eu sou menos eu e mais Cristo que habita em mim. Então, diante dessa dialética, ele fala a relação entre tempo e eternidade, subjetividade de Deus com o homem. E ele começa a falar em seus escritos sobre o absoluto de Deus. Então o indivíduo, ele é singular, não é coletivo. A experiência com Deus não pode ser coletiva, ela tem que ser
individual. Sou eu com o meu Deus, com as características que eu tenho, com os meus defeitos, com as minhas perdas, com os meus desafios, com os meus problemas. E através dos meus problemas e dos meus desafios, eu encontro no cristianismo a força para a minha existência. Então a minha existência está atrelada diretamente a Cristo, aquilo e a Deus, que ele chama de absoluto. Então, para eu existir, para eu ter consciência da minha existência, é importante que Deus esteja comigo, em mim. Não é provocador? Aí ele pergunta, então, como ser cristão? Diante dessa reflexão, diante de algumas ponderações, o que é ser cristão? E ele comenta, de que forma podemos prostituir o cristianismo? Ele diz, resposta, lançando-o na confusão dos discursos, das pregações, das retóricas e dos jogos ou dos jogos intelectuais e continuar sendo cristão? Então ele comenta assim, é fácil nós entrarmos nos jogos, é fácil nós pregarmos, termos uma oratória, isso qualquer um pode ter, se fizer um bom curso de oratória, vai conseguir explanar muito bem, mas ele pergunta, é isso? Isso é ser cristão? É fácil eu subir num púlpito? É fácil eu subir numa plataforma, cantar e falar de Deus? Não é difícil. E falar bem. Nós temos vários exemplos na nossa sociedade, em diversas igrejas representadas. Mas ele diz, isso é fácil. O que é difícil? O que é difícil é você viver. Falar, explanar, mostrar, fácil. O difícil é você praticar o cristianismo. Isso é que é difícil. Então, as palavras dos pregadores, dos músicos, palavras vazias. Não transmitem o que poderiam transmitir. Por quê? Porque não vivem. Então, são apenas palavras jogadas ao ar. Pode ser bonito, dependendo da música. Pode ter uma orquestra, dependendo da situação. Pode ter um vocal extraordinário, instrumentos fantásticos. Mas, para que Kierkegaard? Vazio. Porque não diz nada. O que diz? A prática do cristianismo. Extremamente provocador, não é? Extremamente. E ele fala ainda da eloquência dos predicadores e dos teólogos, proporcional à degeneração do cristianismo em cristianismo da cristandade. Então não vivem o cristianismo, vivem uma cristandade falsa, hipócrita. Então, tornam-se cristãos apenas para apresentar ao outro e ter um determinado sucesso. Apenas isso. Aí ele comenta, ou se escolhe a Cristo, ou se opta pelo testemunho, pela mortificação, pelo paradoxo. O paradoxo são opostos, pelas sequelas da vida. Ou se escolhe a prédica, a declamação da mensagem de Cristo, sem executá-la na própria vida, tornando-a um palavreado ridículo, é a expressão que ele usa. Palavreado ridículo, vazio, hipócrita. Mas ele vai mais a fundo, porque ele não fala de hipocrisia, ele fala do aspecto ridículo, do ser humano apenas dramatizar uma experiência que ele não tem. E aí ele anuncia isso no perigo que nós estamos inseridos. Porque ao observar uma música dessa forma, ou uma pregação dessa forma, nós somos iludidos.
Iludidos porque, enquanto estamos na igreja, nós colocamos uma carapuça, nós colocamos uma máscara, como diz Jung, uma persona, e quando saímos da igreja, tiramos a persona e mostramos quem realmente somos. E o cristianismo? E por que nos chamamos de cristãos? Para ele, para Kierkegaard, vivemos uma falsidade. Ele diz, então o cristianismo se tornou um teatro. Um teatro de marionetes. No cristianismo oficial, no cristianismo da cristandade, o cristianismo foi diluído e misturado. Foi falsificado. Palavras do próprio Kierkegaard. Em seu princípio, se tornando, do ponto de vista cristão, o veneno mais perigoso. De forma que, ao invés de ser remédio que salva, é o remédio que mata. Expressões do próprio autor. Aí eu pergunto aos nossos queridos alunos, aos nossos queridos ouvintes: você é cristão? Como você se sente ouvindo isso? Queridos músicos, queridos internautas, queridos ouvintes, até que ponto realmente você vive o cristianismo? Essa é a reflexão de Kierkegaard. Aí ele comenta, porque o remédio foi transformado em veneno? Porque a cristandade prostituiu o cristianismo ao esposar o Estado? A cristandade, para ele, virou ou se tornou uma doença. A cristandade se relaciona com todos. São cristãos anulando a responsabilidade de assumir o compromisso e o desafio. Compromisso esse de se fazer, de ser cristão, na sua individualidade, na sua subjetividade. Então, deve-se privar como um isolado de prazeres supremos, e não ir em direção aos prazeres. Percebem que muitas vezes, como cristãos, nós estamos indo em direção aos prazeres. E cristianismo não é isso. Cristianismo é você repensar os prazeres. Cristianismo não é agradar aos desejos e às vontades. Ser cristão não é fácil. Se você não é, ao menos não se intitule como tal. Seja sincero, não seja hipócrita, não seja falso. Vocês, internautas, queridos alunos, podem olhar para mim e falar assim, mas professor, então não temos jeito, não temos salvação. Sim, é um processo. Por isso está provocando. Estou falando para músicos aqui. Por isso que eu costumo falar em sala de aula. Vocês têm que pensar no que vão falar ao outro. Isso é importante. As aulas de filosofia, as aulas de sociologia, são importantes para que vocês consigam fazer uma reflexão, para saber o que vocês estão querendo passar para o outro. O que vocês estão querendo passar ao outro? Aí você olha para mim e fala, mas professor, eu faço música gospel. E aí? A sua música, a sua arte, transmite o que para o outro? A tua experiência pessoal ou é vazia? Ou é só para apresentar e fazer um show? Tem luzes, aplausos, mas é isso que você quer? Será que é isso que Cristo deseja que nós sejamos? A questão, então, central, eu sou ou não cristão na minha existência? Então, para eu ser e vivenciar o cristianismo, eu tenho que ter uma plena concepção da minha existência, do meu papel para com o outro e do meu papel para comigo. Porque antes do outro, antes do próximo,
eu tenho que vislumbrar a mim, o meu relacionamento pessoal. Então, a pergunta que ele costuma fazer é: sou ou não cristão? Então, temos que nos tornar atentos. Tornar consciente da condição atual, daquilo que eu sou, não daquilo que poderia ser, com os meus pecados, com as minhas falcatruas, com os meus defeitos, com os meus tropeços, porque esse sou eu. Ele diz que isso é tornar-se verdadeiramente homem. É poder diagnosticar por si mesmo como se vive em meio à contradição. Vejam, ele é do século XIX. E hoje nós passamos por contradições severas, contradições essas que eu mostrei, nos dois casos específicos. Então, as contradições são muitas. Contradições religiosas, contradições sociais, contradições culturais, econômicas. E nos perdemos diante de tantos valores diferentes dos valores cristãos. Cristo, no tempo, não como ato de fé, mas como ato de amor. Então, o cristianismo não é uma doutrina, é uma comunicação de existência. Achei esse parágrafo extraordinário. Então, não é um dogma, não são regras e normas para seguir, mas principalmente uma comunicação da existência pessoal. Isso é extraordinário, porque eu me torno consciente da minha existência, me torno consciente da existência do outro. E através da minha consciência de mim e do outro, eu me relaciono com ele. Então, é preciso partir de Deus para no amor encontrar o próximo. Agora vem o próximo. Então, quem é o meu próximo? Como eu posso entender o meu próximo? O meu próximo, para Kierkegaard, não é aquele que eu amo. Porque é fácil amar o namorado, a namorada, o pai, a mãe, o irmão, a irmã. É fácil. Mas esse próximo, para Kierkegaard, é uma obrigação. Por isso Cristo resumiu os mandamentos. Ame a Deus e ame o seu próximo. É uma ordem, é um mandamento. Ame o seu próximo. Para Kierkegaard, o seu próximo é o outro, qualquer outro. Aí você olha e diz, nossos internautas, nossos alunos, olham para mim e falam assim: então, professor, mas o meu próximo é complicado, tira tapete, me ofende, me humilha, me despreza. Por isso é um mandamento, não é um conselho. Ame o seu próximo. Para Kierkegaard, se eu entender a obrigação do amor ao meu próximo, eu vou conseguir compreender o mandamento: amar. Então, seja lá quem for, em que situação estiver, eu preciso me esforçar para amar o outro, tal como o outro é. Não aquilo que eu gostaria que o outro fosse. Porque hoje é muito fácil. Eu não amo o outro, bloqueio. Eu não amo o outro, ignoro. Percebe? Nós não amamos o próximo. Enquanto eu paro diante de uma imagem de alguém dentro de um caminhão, dilacerado, e eu me preocupo em tirar fotografia para mostrar em redes sociais, senhores, que valores estamos vivendo? Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que vai olhar na internet e ver aquilo que eu gostaria que todos vissem para que eu me torne famoso? Qual a amplitude da minha consciência, da minha reflexão, no sentido de ser cristão?
Os valores estão trocados. Aí ele diz, é preciso encontrar Deus. É necessário encontrar Deus. Então, nessa dinâmica, ele pressupõe um movimento, uma estratégia, uma vontade, um caminho, uma resignação. Eu adaptar a minha vontade e o meu desejo à vontade e o desejo dele. Porque assim eu poderia viver melhor o cristianismo. Então, qual é o verdadeiro significado de tornar-se cristão? Qual é a direção a seguir? Para ele, é realizar um salto para dentro do cristianismo, que implica a concretização das duas colunas de um edifício filosófico. Dois aspectos muito importantes: vontade e liberdade. Então eu tenho que pegar a minha vontade e atrelar a vontade dele. Se eu conseguir fazer isso, eu vou viver o cristianismo. Enquanto o cristianismo for simples, um dado marcado, enquanto o cristianismo for para eu exaltar o meu eu, a minha natureza, aquilo que eu gostaria que os outros vissem em mim, eu serei um hipócrita, um falso. Então, o primeiro aspecto é pegar a minha vontade e colocar na vontade dele. Que ele possa habitar em mim. E quando ele habitar em mim, a vontade dele vai se fazer em mim. E eu serei um instrumento de sua causa. Se não, senhores, seremos hipócritas. Ele não vai habitar em mim. E quando eu conseguir fazer com que a minha vontade seja a vontade dele, eu vou obter aquilo que a filosofia sempre perseguiu na sua história: a liberdade. Acabei de dizer isso para os nossos alunos na aula anterior, no curso de música. Liberdade. Mas a liberdade não é fácil alcançar. É difícil. A liberdade é aquele que pode escolher, não aquele que está preso nos vícios, não aquele que está preso aos prazeres. Mas vale a pena porque a alma se torna livre. Então, para percorrer o caminho, é fundamental, é essencial a construção da interioridade. Nós construímos o externo, a exterioridade. Não construímos e não nos preocupamos com a interioridade. Então, não é possível falar de indivíduo em sua singularidade e muito menos tornar o indivíduo cristão, se nós não falamos nessa subjetividade. Então, senhores, é muito fácil falar sobre o cristianismo, pregar o cristianismo, profetizar em nome do cristianismo. É fácil, diz ele, do que literalmente colocar a mão na massa, concretizar as próprias ações, testemunhar a vida demonstrando profunda consciência em saber que o cristianismo é tornar-se próprias ações, contextualização de Cristo na contemporaneidade. Tornar-se cristão é aprender a conviver com incertezas, com dúvidas, com perdas. Porque na nossa sociedade, se eu tenho perdas, se eu tenho uma angústia, eu me perco. Não, senhores. É viver com as dúvidas, é viver com as incertezas. Saber ouvir, não. Porque quando Cristo estava no Getsêmani e pediu para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, Deus disse não. E você vai para a cruz. E você vai sofrer. Então, ser cristão é viver com isso. É conviver com as incertezas. É conviver com as dúvidas. É conviver com as perdas.
independente de qualquer que seja a perda, a dúvida, a incerteza. Para Kierkegaard, a solução está aí. É desta forma que escolhemos a vida eterna. Então, o objetivo principal é escolhermos essa imensidão. E ele fala que é um privilégio você estar sozinho para conversar com ele, em silêncio, tentando ouvir a voz dele. Hoje, preenchemos as nossas existências com muito barulho. Queremos falar muito. Queremos falar as nossas verdades. Como vamos ouvir a voz de Deus se só queremos falar? Se só queremos gritar? Para ouvir Deus, segundo Kierkegaard, é importante estarmos sozinhos. Entendermos as inseguranças, as perdas, as dúvidas, o sofrimento e principalmente o que ele chama de desespero. Desta forma, diz Kierkegaard, é possível dialogar com o absoluto. Dialogar, escutar do absoluto as exigências para que cada um de nós possa, na realidade, nos tornarmos essencialmente cristãos e simplesmente praticarmos as obras do amor. Senão, seremos simplesmente superficiais, hipócritas e falsos numa sociedade completamente sem valores. Provocativo, não é? Obrigado, senhores. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, queridos ouvintes. É um prazer retornar novamente ao nosso programa este ano. Que Deus possa abençoar vocês e a mim, para que possamos ter essa noção plena da essência do cristianismo em nós e podermos praticar as obras do amor. Muito obrigado. Muito bem. Vamos começar agora o Papo Cabeça. Obrigado, Jota. Colocações, provocações, contribuições. Queridos alunos, queridos ouvintes, eu gosto de estudar Kierkegaard porque ele me provoca, ele me instiga. Ele olha para mim e diz assim: aí, Renato, você é ou não é o que você diz ser? Como é que você se posiciona diante disso? Aí eu deixo essa pergunta para vocês, queridos alunos, queridos internautas. Você é cristão? Até que ponto? Perguntas? Colocações? Comentários? E aí, queridos músicos? Ou queridos pregadores que estão aqui? Bom dia, professor. Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade. O senhor estava falando sobre cristianismo e amor há pouco, mas até que ponto vai o meu amor pelo próximo e até onde eu vou me doar a ele? E como é que fica essa relação do amor meu com ele e meu comigo? Como é que funciona isso? Então, o mandamento é, e isso que Kierkegaard acaba comentando, eu tenho que amar o próximo, mas eu tenho que amar a mim. Então, veja, eu transmito ao próximo, primeiro, o meu relacionamento com ele. Sim. Porque assim ele vai habitar em mim, e eu vou conseguir amar o meu próximo. Eu não vou conseguir amar o meu próximo se eu não consigo amar a mim mesmo. Então, é fato que eu preciso amar a mim. Mas o detalhe é como eu amo a mim. Porque as pessoas entendem, às vezes, que o amor a si mesmo
voltado aos prazeres, aos desejos, às vontades, e não é isso. A vida não é isso. Então, como que eu me posiciono diante disso? Por isso que, quando eu estou em reflexão, sozinho com Ele, Ele vai me fortalecer para que eu consiga amar o próximo, já que eu tenho dificuldade, inclusive, de amar a mim mesmo. Ele consegue me dar forças para eu me amar e amar o outro, e amar o meu próximo. E assim eu consigo estar mais próximo dele. O problema é que somos muito distraídos. E no mundo contemporâneo, lotado de prazeres, nos distraímos demais. Perdemos o foco do cristianismo. Olha, ele escreveu isso no século XIX. Imagine hoje. Imagine um rapaz que dorme com uma mulher e no amanhecer dilacera essa mulher. Percebe? Hoje, no noticiário de manhã, a menina terminou com o rapaz foi lá e colocou fogo na menina, queimando a menina e ele mesmo. Uma sociedade meio estranha, que estamos mais entregues aos prazeres, aos desejos e às vontades, do que à vontade dele. Aí ele diz, o que Kierkegaard fala? Quer ser livre? Busque um relacionamento pessoal e íntimo, individual com teu Deus. Assim você vai conseguir, assim não vamos conseguir. E é isso que a gente vê por aí. Sendo assim, o amor ao próximo seria até uma forma de amar a mim mesmo, no caso. Sem dúvida, por causa do mandamento. Sim. Né? Então, mais uma dúvida, professor, rapidinho. Em relação a pessoas que, na verdade, exploram a gente, é um assunto pessoal, que exploram a gente, até que limite vai isso, o nosso amor, e como lidar com essas situações? Eu costumo dizer o seguinte, existem pessoas que a gente tem que amar na nossa proximidade. E existem pessoas que a gente tem que amar à distância. Então, por amar a nós mesmos, é importante, às vezes, algumas pessoas, nós amarmos à distância. Isso não significa que a gente vai deixar de amar. Isso não significa que a gente vai deixar de orar por ela. Mas algumas pessoas, a gente tem que amar à distância, porque senão elas vão nos afastar do nosso Deus. Então, por amor próprio, a gente tem que mantê-la afastadas. Compreendo. Obrigado, professor. Mais alguém? Pode vir. E aí, professor, bom dia. Bom dia. Acho que tem uma passagem... Fala o seu nome e o curso, para que os nossos ouvintes, internautas... Meu nome é Isaac, sou do curso de música, primeiro ano. Acho que o filósofo, professor, quando ele parou para refletir sobre esse tema, acho que ele pensou muito sobre um relato que está na Bíblia, que Jesus estava num grupo e o intérprete da lei quis interrogá-lo. E Jesus, sabendo o que passava no seu coração, o intérprete perguntou: Jesus, quem ama o próximo? Jesus, sabendo o que passava no nosso coração, começou a contar a parábola do bom samaritano. Um homem vinha pela estrada, e durante o percurso, ele foi assaltado, espancado, foi deixado lá, jogado à beira do caminho, quase morto. E nesse mesmo caminho, vinha passando um sacerdote, quem sabe um teologando, um pastor, um músico. E, vendo o cara naquela situação, deixou o cara de largo. Quem sabe devia estar atrasado para uma pregação, campanha na igreja, a gente não sabe. Depois Jesus fala que veio um levita, um músico, que pega um instrumento, sobe aqui num púlpito, canta, toca o piano, fala: sou levita, porque está aqui simplesmente tocando o instrumento. E também deixa o cara de lado, não está nem aí, não se importou, e o cara está sangrando, morrendo na beira da estrada. E logo em seguida, Jesus fala que vem a terceira pessoa. E essa pessoa, se você for olhar no contexto, eu vejo aquela pessoa como aquela região contrária da sua, aquela pessoa que você acha que não vai ser salvo. Porque a pessoa que estava jogada, a pessoa que estava vindo na estrada era um samaritano. E a pessoa que estava jogada era um judeu. Naquela época, os judeus e os samaritanos não se davam bem.
Imagine o choque de consciência daquele intérprete da lei quando Jesus coloca o samaritano como uma pessoa boa na história. Todo dia, 6 horas, os judeus viram para Samaria e falam: malditos sejam os samaritanos. E ali, Jesus conta que ele teve um ato de amor para com o próximo. E muitas vezes nós achamos que o nosso próximo são só aquela pessoa que está sentada no nosso lado, no banco da igreja, é o nosso vizinho, é o nosso irmão. Não, nosso próximo é aquele cara que eu não falo porque ele é gay, é aquele cara que eu não falo porque ele é pobre. O bom samaritano, ele parou para ajudar, ele se compadeceu, não perguntou se o cara era gay, se era pobre, se era cristão, se era evangélico, se era espírita. Ele teve amor, ele teve compaixão. Hoje a maioria da igreja está se dividindo por causa do amor. Porque não se tem um amor dentro da igreja. A falta, não por causa do amor, por causa da falta do amor dentro da igreja. Hoje em dia você vai chegar para uma pessoa e vai falar sobre o evangelho, as pessoas não querem ouvir. Porque todo mundo se perdeu. Você vai na igreja, você fala sobre dinheiro, sobre oferta. Ninguém quer falar sobre amor. Você chega hoje para falar de um amor para uma pessoa, para evangelizar, você não chega falando sobre Cristo, você já quer chegar falando sobre o sábado, sobre não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Já chega com um evangelho preventivo, não chega com um evangelho que fala sobre amor, sobre a compaixão, o evangelho é o amor, Deus é amor. E as pessoas perdem um pouco desse senso. Então, acho que a parábola do bom samaritano se encaixa perfeitamente no contexto, porque ele fala, tá a pergunta ali nas: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo? Meu próximo é todos aqueles que estão à minha volta que precisam de ajuda. Entendeu? Kierkegaard diria para você: você captou a mensagem, então viva, que isso não seja apenas um discurso. Com certeza, nós temos que aprender a viver o amor. Mas alguém? Próximo? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Nathan, curso de Administração e Engenharia Agronômica. Eu acho muito legal o que foi